Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos vocês nessa noite. Queria agradecer a presença. Nós temos convidados aqui, né? Pelo menos é a primeira vez que eu vejo. Temos. Agradecemos a visita de vocês, viu? Espero que vocês gostem, se sintam à vontade e voltem. Senhor Jesus. Amém. Também queria agradecer os nossos internautas, os nossos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, em especial o casal Danilo e a irmã Ana Cristiane, que está se recuperando, né, de uma cirurgia. Estamos orando pela recuperação rápida da irmã e que eles estejam em breve conosco aqui de volta, reunindo normalmente. Amém? Também a irmã Stephanie, a esposa de Suênio, na semana passada eu falei aqui, ela disse: Adriana, eu também, depois eu vi. Se ela estiver assistindo agora, um grande abraço para vocês. Estão voltando, né, de viagem. Que o Senhor guarde vocês na viagem. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos desfrutar, partir, né, do mesmo versículo que nós vimos no último domingo aqui no Partir do Pão. Essa mensagem, na verdade, é uma continuação da mensagem anterior. Na mensagem do domingo passado que nós vimos aqui, nós desfrutamos do Romanos capítulo 5, versículo 10, parte A redenção, a obra da cruz, o Cordeiro de Deus. E hoje a ênfase vai ser a parte B, muito mais. Amém? Na verdade tem uma vírgula aqui, né? Muito mais. Não, acho que vai ter que ser com outro lápis. Muito mais. Por que essa vírgula? Porque existe uma ênfase aqui. Tá? Vamos ler Romanos 5. Vamos ler o versículo inteiro. 5:10. Amém? Vamos lá? Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do Oh, Senhor Jesus. já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Vamos agora ler e ruminar um pouco com o irmão que está do nosso lado, a parte B. Muito mais. Muito mais. Senhor Jesus. Estando já reconciliados. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante, através, né, por meio da morte do seu Filho. Amém? A obra de redenção do Senhor nos reconciliou com Deus. Nós vimos isso, não foi, Júlio? Na semana passada aqui. Nós vimos a obra da redenção, o aspecto de Jesus, o primeiro aspecto da experiência que todo cristão tem com Cristo. Jesus como o Cordeiro de Deus, como Salvador, como nosso Salvador. Esse é o primeiro aspecto da nossa experiência com Cristo, né? Então nós desfrutamos isso na semana passada e vimos que aqui a redenção, a obra da redenção realizada por Cristo na cruz, por mim e por você, que estávamos afastados de Deus, éramos inimigos de Deus. Havia uma inimizade entre nós e Deus, irreconciliável. Mas o Senhor
colocou por fim essa inimizade. E hoje o que há? Há uma relação de amor. Amém? Há uma relação entre pai e filhos. Louvado seja o Senhor. Mas muito mais, irmãos. Não é só isso, irmãos. Aleluia! Senhor Jesus. A teologia tradicional, conservadora, para na obra da redenção. E considera a salvação como o ápice da revelação. Como a conclusão da obra do Senhor. Mas não, nós vemos aqui que há muito mais. Imagine, quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados pela obra da cruz, pela obra da redenção. Imagina agora nós já reconciliados. Nós seremos salvos pela sua vida. Senhor Jesus. Algo aconteceu. Agora quem vai agir, quem vai realizar é a vida. Senhor Jesus. Então nós temos aqui a obra de santificação. A redenção foi realizada pelo Senhor na cruz. Mas a vida dele agora dentro de mim e dentro de você vai realizar a obra da santificação. Amém? Essa santificação resulta numa transformação orgânica. E essa transformação tem como resultado uma conformação. Senhor Jesus, seremos iguais a Cristo em vida e em natureza. Amém? Senhor Jesus. Então vamos avançar, irmãos. Vamos ver aqui o versículo 15 do mesmo capítulo. Senhor Jesus. Diz assim: todavia, sim, com o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, é muito mais, meu irmão. Minha irmã, é muito mais. Essa obra da vida, ela tem reservado algo muito maior para nós. Senhor Jesus. E no versículo 17. Versículo 17. Sim, de um. E por meio de um só reinou a morte. Muito mais os que recebem A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio, a saber, Jesus Cristo, Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos nos contentar com a parte A desse versículo de Romanos, apenas com a salvação. Graças ao Senhor, irmãos, pela primeira parte desse versículo. Hoje, nós somos reconciliados com Deus e nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! Amém. Graças a Deus, né? Jovens, se alguém chegar lá na universidade e perguntar a vocês: vocês são filhos de quem? Hein, Vitor? Você é filho de quem? De Deus! E de Maria e de João também. Mas em primeiro lugar, de Deus. Tem um hino que diz: sou filho de Deus, né? Não tem isso? Minha meta é reinar com o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, isso precisa nos impressionar. Isso precisa nos impactar. Nós temos uma identidade. Amém? Amém. Nós não estamos aí à deriva, perdidos nesse mundo. Não. Eu sou um filho de Deus. Amém. Isso não é pouca coisa. Amém? Mas, irmãos, ser filho ainda não é suficiente. O livro de Romanos, ele é dividido em 4 grandes partes, diferente de outras epístolas. Cada epístola, cada livro na Bíblia, e tem uma ideia central, um tópico central. Se nós fôssemos dividir esse livro de Romanos em 4 partes, nós veríamos nos primeiros 3 capítulos a condição caída do homem e a condenação de Deus. E a partir daqui do versículo 5, nós vemos a justificação de Deus.
e a obra de santificação de Deus. E por último, nós vamos ver aqui, eu vou falar um pouco mais para vocês, que eu falei na semana passada, acerca da santificação subjetiva e objetiva. Porque o livro de Romanos trata desses 4 grandes tópicos. Porque ser filho ainda não é suficiente. Eu estou vendo uma criança aqui, ó, pequenininha, né? Linda ela. É Sofia? Ana Sofia, nome bonito também, né? Então veja só, ela é pequenininha, ela foi gerada, ela é filha do casal. Acabou? Não. Agora é que vai começar. Vão ter que comprar, vão ter que gastar, vão ter que investir, não é? E a criança, à medida em que ela vai crescendo, ela vai tomando uma forma. Dependendo da genética dos pais, ela vai parecer mais com o pai ou com a mãe, ou até mesmo com os dois, né? Existem filhos que parecem com os dois, mas existe uma carga genética aí. Essa criança, ela vai crescer, irmãos. É isso que Deus quer. Ele não se contenta, e nós não podemos nos contentar e ser apenas filhos recém-nascidos. Não! Nós precisamos amadurecer. Precisamos ter essa busca pelo amadurecimento. Amém? Se Ana Sofia não crescer, eu tenho certeza que os pais ficarão preocupados. A avó, os avós também. Não é normal. O normal é uma criança crescer. Ela começa no braço, daqui a pouco ela começa a andar sozinha. Daqui a pouco ela vai crescendo e se desenvolvendo, se torna um adulto. Da mesma maneira somos nós. Então, qual é o tema central de Romanos? O homem condenado, o homem justificado se tornou filho de Deus, e esse filho agora precisa se tornar um herdeiro de Deus. Amém. Amadurecido, para receber a herança. Amém? Essa é a nossa carreira, irmãos. Esse precisa ser o nosso alvo. Crescer, amadurecer. Amém? Senhor Jesus. Então vamos ver a obra agora da vida. Amém? Vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Eu queria perguntar a vocês o seguinte, irmãos. Irmãos, nós precisamos, se nós não temos ainda, nós precisamos ter uma fé sólida, fundamentada. Nós precisamos ter uma convicção. Amém? Do que nós somos, onde nós estamos e qual é o nosso objetivo. Amém, irmãos? Vou repetir, todos nós precisamos ter convicção de quem nós somos, de onde nós estamos e para onde iremos. Amém? Se alguém perguntar para vocês, olha, por que vocês estão aí nesse lugar, reunido ali na rua Costa e Silva, Presidente Costa e Silva, 1462, é isso? Eita, minha memória, eu ainda me lembro da época do rádio. 1462, por que vocês estão reunindo lá? Por que você não reúne em outro lugar? Qual seria a resposta de vocês? Eu vou fazer essa pergunta com outras palavras. Por que a vida da igreja? Por que vocês estão na vida da igreja? Por que vocês não vão para outro lugar, para a religião? Por que a vida da igreja? Uns podem responder assim: meu pai reúne antes de eu nascer. Ele me trouxe e eu estou por aqui, eu estou gostando, tá legal. Outros podem dizer assim: eu gosto, lá tem 2 ar-condicionados agora, fica perto da minha casa. Eu gosto, eu acho bonito, gosto dos hinos, acho interessante. Podem ter várias respostas. O livro de Romanos, irmãos, vem mostrar para nós a resposta a essa pergunta. Nós vamos ver aqui essa noite. Amém? Então vamos começar vendo a condição do homem. Gênesis 3:24 diz assim: Senhor Jesus, e expulso o homem. Veja só, o homem foi expulso. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi. Sim.
Sim, irmãos. Vejam só, o homem foi expulso. Nós, aqui em Adão, nós havíamos sido expulsos da presença de Deus. Acabou-se o nosso acesso à árvore da vida. Entre o homem e a árvore da vida agora existiam 3 condições, representadas primeiro pelos querubins, que denotam aqui a glória de Deus. Depois vem o refugir da espada, que representa a santidade. E por último, nós temos a espada, que representa a justiça de Deus. Então, 3 requisitos entre Deus e o homem. Senhor Jesus, a glória de Deus, a justiça de Deus e a santidade. Para que o homem voltasse a ter acesso a Deus, eram necessários que esses 3 requisitos fossem cumpridos. E agora, o que seria do homem? O homem por si só não tem nem de longe condições de atender a esses requisitos. Vamos agora para Romanos capítulo 8. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 10 e 11. Ó Senhor Jesus. Romanos 8, 10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Senhor Jesus. Então Cristo está em vós. Amém? A justificação há agora, porque Cristo está em você. Amém. Senhor Jesus. No domingo passado nós vimos aqui que o Senhor encarnou-se para salvar o homem e para ter experiência humana. E o Senhor ressuscitou para que pudesse se tornar o Espírito todo inclusivo e entrar dentro do homem. Amém? Amém? Então hoje, o Senhor como o Espírito, Ele habita em você, irmão. Ele não está em você, Ele habita em você. Se Ele estivesse, seria uma condição. Poderia estar hoje e não amanhã. Mas Ele habita, Ele reside em você. Amém? Hoje e sempre. Senhor Jesus. João 14, 23. João 14, 23. Ó Senhor Jesus. (14, 23) Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. Hoje nós somos a morada do Espírito Santo, irmãos. Louvado seja o Senhor. Cristo habita em nós. 1 Coríntios 1,30 diz que Cristo é a nossa justiça. Nós, irmãos, por nós mesmos, não haveríamos como atender esse requisito da justificação. Mas Cristo hoje está em nós. Ele é a nossa justificação. Amém? Cristo em nós nos faz justos. Primeiro requisito atendido. Amém? E essa justificação, o irmão compartilha no alimento diário, que essa justificação, ela é realizada no nosso espírito, através da vivificação do nosso espírito. O nosso espírito foi vivificado. Porque quando nós fomos expulsos do Éden, o nosso espírito humano passou-se a estar mortificado. Foi quebrada a comunhão entre nós e Deus. Então o nosso espírito estava amortecido, apagado. Mas quando nós fomos regenerados, o Senhor, como Espírito,
entrando no nosso espírito, houve a vivificação. Amém? E isso garante a nossa justificação. Então hoje diante de Deus, você irmã, nós irmãos, nós somos justos. Fomos justificados. Não por nós mesmos, mas pelo Cristo que habita em nós. Amém? Senhor Jesus. Romanos, aliás, 1 Coríntios, só para, eu adiantei, mas vou reforçar. 1 Coríntios 1,30, né? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Né? Então, Cristo é a nossa justiça. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Eu já li Romanos 5,17. Romanos 5,17. Vou ler de novo, hein? Me acompanhem. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por um só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. A justificação nos dá vida no nosso espírito. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, quem está no espírito está cheio de vida. Amém. Quando nós estamos numa condição de morte, nos volta ao nosso espírito. Quando nós nos voltamos ao nosso espírito, quem nós encontramos lá? O que nós encontramos lá? Deus Espírito. O Espírito que dá vida. Amém? Senhor Jesus. Então, a obra da vida, a justificação do Espírito. Amém? Vamos agora avançar. Teu Espírito está pronto, certo? O Espírito está pronto, não é? Justificado. Mateus 23, versículo 17. A justificação, irmãos, ela nos sela como espírito regenerado e como filho de Deus. Mateus 23. Mas o processo não... Essa é a primeira parte do processo da obra da vida. Da salvação completa. Vamos agora entrar na santificação. Amém? Eu adiantei um pouco para vocês na semana passada que a santificação é uma maneira didática de explicar, né? A santificação melhorou, né? A santificação ela envolve dois aspectos. O aspecto objetivo. Eu só tinha visto essas expressões na linguagem jurídica. E o aspecto subjetivo. Isso é uma maneira didática de apresentar essa verdade para os irmãos. Imagine você, jovem, os jovens, né? Interessante. Os jovens hoje estão aqui, ó. Nós também estamos aqui hoje no local de reuniões, de reunião. Nós poderíamos estar nas baladas da vida, nas festas. Não é verdade? Mas nós estamos aqui. Então, isso é um bom exemplo do que é a santificação objetiva. Se refere à posição, ao lugar que o Senhor nos colocou. Por meio da morte, por meio da ressurreição de Cristo, por meio da obra da regeneração do nosso espírito, nós fomos santificados posicionalmente. A nossa posição é santa. Nós estamos hoje no local de reunião, ouvindo uma mensagem e não estamos no mundo. Amém, irmãos? Amém. Mas não é muito fácil ser santo aqui? É muito fácil ser santo na quinta-feira à noite, né, Ricardo? Joab. Reunião de jovem e tal. Mas e na segunda-feira, lá na UFCG, lá no IFPB, lá no Motiva, numas escolas aí? E aí? Como é que fica? Né, Igor? Lá na sala de estudo, é o UFCG, né? Como é que fica?
Vem um amigo, e aí, meu irmão, tal, minha irmã, vamos lá, e aí, vamos ali e tal. Aí agora você vai ter que, né? É muito fácil ser santo no meio dos irmãos. Aqui é a posição, é o lugar que eu estou. Mas e a santificação na vida real, prática, quando eu estou sozinho, junto com colegas que não creem, que não conhecem, que nunca ouviram falar? Isso é a santificação subjetiva. É algo que você vai ter que experimentar de Cristo. Não é algo exterior. A santificação objetiva foi realizada pelo Senhor. A obra do Senhor. Ela resultou numa condição, numa posição nossa hoje no universo. Os irmãos estão entendendo? Mas qual é a tua condição interior? É aí que está. A santificação objetiva, por si só, ela não é suficiente. Ela precisa de uma experiência que te santifique no teu dia a dia, no teu viver diário, onde quer que você esteja. Amém. Senhor Jesus, vamos ver isso na Bíblia. Mateus, capítulo 23, versículo 17, diz assim, ó Senhor Jesus, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Ou seja, o ouro lá fora é algo ordinário, é algo comum. Mas quando ele era trazido para o templo, quando o ouro era trazido para o santuário, ele era santificado. Essa é uma condição de posição. É a santificação posicional. Amém? Senhor Jesus, vê o versículo 19. Cegos, pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Ou seja, a ovelha, o cabrito, o boi, a pomba, fora do tabernáculo, do templo, era só mais uma pomba, mais um cabrito. Mas quando ela era trazida para o templo, que os sacerdotes imolavam, colocavam no altar e ofereciam, elas eram santificadas. Amém, irmãos? Havia uma santificação posicional. No mundo é comum. No templo é santo. Amém? Senhor Jesus, veja agora Gálatas capítulo 1. Vou ter que correr, irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 17 diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detência não consultei carne e sangue. Principalmente o versículo 15 diz que nós fomos o quê? Separados antes de nós nascermos. Amém? O Senhor nos separou. A nossa condição hoje é de santificação. Nós não somos mais comuns. Mesmo você lá na universidade, no meio de um monte de incrédulo, você é santo posicionalmente. Não é comum. Amém? Essa é a santificação objetiva. Só mais um exemplo, 1 Timóteo 4. Senhor Jesus. 1 Timóteo 4. Oh, Senhor Jesus. Quem achou pode ler, tá? Versículo 3, do 3 ao 5. Sim. Certo. Sim. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É uma questão de posição. A alimentação, por exemplo. O alimento. Né? O alimento nos supermercados é comum. Está lá. Mas quando você traz para a sua casa, você prepara, e você antes de comer,
Senhor, muito obrigado por esse alimento. Ele agora passou a ser santo. Amém, irmãos? O Senhor santifica. Isso é a santificação objetiva. Depende da posição. Amém? Senhor Jesus. Então, tudo que nós comemos, graças a Deus, né? Eu me lembrei de Rosseni quando eu li esse versículo. Agora Rosseni pode tomar a Coca-Cola dele tranquilo. É só orar. Louvado seja o Senhor. Não é verdade? Porque eu falei isso porque Rosseni gosta muito de Coca-Cola, né? A gente sabe disso. Então, irmãos, nós orando, santificando o alimento, ele é por meio da oração, né? Ele diz aqui, ó, pela palavra de Deus e pela oração, o alimento deixa de ser comum e passa a ser santo. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, eu falei aqui da santificação objetiva. Vamos correr aqui por causa do tempo. A santificação subjetiva agora. Romanos não fala em nenhum dos 16 capítulos sobre santificação objetiva. Quando Romanos fala em santificação, ele fala da santificação realizada pela vida de Deus. Ou seja, no nosso interior, trata da santificação subjetiva. É dentro de você agora que haverá essa separação. À medida em que a vida for te saturando, for te tomando, você vai ficando cada vez mais parecido com o Senhor. Cada vez mais santo. Amém? Romanos 1:4a. Senhor Jesus. Romanos 1:4a diz: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Louvado seja o Senhor. Esse Espírito de santidade é a essência da vida divina no homem Jesus. Ele tinha essa essência divina dentro dele e nós hoje a temos também. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, esse Espírito é um Espírito de santidade. Está dentro de você, atuando em você. Amém? Constrangendo você. Eu espero que esteja mesmo. Você quer pecar e o Espírito? Não, não faz isso. Não te dá paz. Não te dá paz. Às vezes você quer fazer, quer deixar de fazer, o Espírito não te dá paz. É o Espírito da santidade. Senhor Jesus. A parte B, né? Vamos ler de novo, 5:10b, que diz que seremos reconciliados, salvos pela sua vida. Essa vida em nós está nos salvando. Salvando quem? Salvando a nossa alma, a santificando dia após dia. Senhor Jesus. Como? 8:6, Romanos 8:6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Irmãos, essa palavra pendor eu já tinha visto antes, né? E o irmão compartilha essa semana no Alimento Diário, eu já tinha visto isso antes, que essa palavra pendor no original, no texto original grego, é mente. Então a mente da carne e a mente do Espírito. Paulo escreveu assim, não é? Outrora eu pensava que era aquele pendor, mesmo aquela ideia de pendor de um relógio antigo. Não. É a mente mesclada com a carne. Ou a mente mesclada com o Espírito. Aí você vai ter vida e paz. Amém? A nossa mente é o carro-chefe da nossa alma. A santificação, ela está sendo realizada na nossa alma. A justificação foi realizada por meio da regeneração no teu espírito. A santificação hoje ocorre na tua alma. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Como, irmãos, isso acontece? Romanos 12:2. Através da renovação. Amém? A transformação é pela renovação da tua mente, da minha mente.
A nossa mente, irmãos, é uma mente caída, contaminada, cheia de coisas do mundo, de conhecimento do mundo, de interesse pelos assuntos do mundo. A nossa mente precisa ser renovada, irmãos. Senhor Jesus. Em Efésios 4, 23, eu vou falar daqui a pouco como ela é renovada a mente, mas em Efésios, eu estou indo rápido por causa do tempo, tá, irmãos? Efésios 4, 23, diz assim: e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Esse versículo ele tem uma relação direta com Romanos 12, 2. Entendimento aqui no texto original é mente. Vos renoveis no espírito da vossa mente. É a mente do homem mesclada no espírito. Transformada, sendo assim transformada. Amém, irmãos? Senhor Jesus, eu vou abrir uma ressalva aqui, irmãos. Essa é a obra de santificação do Senhor. A santificação objetiva, a posição. A santificação subjetiva, esse trabalhar do Espírito, da vida de Deus dentro de nós. Essa santificação, cuidado. Isso é um perigo aqui da teologia. Muitos caíram nesse engano. De se esforçarem para serem santos. Eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo. A partir de hoje, eu faço um voto para o Senhor, eu vou fazer assim, não vou fazer mais assim. Irmãos, o homem por si só, ele está fadado ao fracasso. Essa obra de santificação é realizada por meio da vida. Acabamos de ler em Romanos 5, 10b. É a vida que te santifica. O que eu preciso fazer e você precisa fazer é deixar essa vida trabalhar em nós. Amém? Senhor Jesus. Tito 3,5 e Efésios 5, 26. Reforça isso que eu estou dizendo para vocês. Mas eu não vou ler agora por causa do tempo. Amém? Tito 3,5 e Efésios 5, 23. O resultado da santificação. Qual é o resultado da santificação? O produto da santificação é a transformação. Senhor Jesus, nós estamos sendo transformados. A transformação é o resultado da santificação. Voltemos para Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Ó Senhor Jesus. O tempo realmente é nosso inimigo aqui, né? E não vos conformeis com este século. Irmãos, só um minuto aqui. Ó. Existe uma maneira bem interessante de estudar a Bíblia. Uma metodologia de estudo, que eu particularmente aprecio muito, é o estudo comparativo. Você pega uma porção e compara com outra. Vamos fazer o seguinte. Esse grupo aqui, por favor, 2 Coríntios 3,18. Esse grupo daqui, 2 Coríntios 3,18. E nós aqui vamos ler Romanos 12, 2, tá? E não vos conformeis com este século, transformai-vos. Sim. Está falando em conformação aqui, não está? Não vos conformeis. Conforme vem de forma. Tomar forma. Então, nesse versículo aqui diz que há uma forma que você ou eu podemos ser conformados a ela. Concorda comigo? Amém. Agora, 2 Coríntios 3,18 diz o quê? Sim. Hã? O Espírito. O Espírito. Aqui também fala em outra transformação. E coloca outra forma. A forma do Senhor. Ou seja, se você pegar 2 Coríntios 12, 2, aliás, Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 3, 18, você vai ver que no mundo existem duas formas. Existem duas formas. Existe a forma do Aion, do presente século, Romanos 12, 2. E existe a forma de Cristo. Amém? O problema é, você está sendo conformado a qual dessas duas formas? Essa palavra é aplicável a todos nós, mas de uma forma especial aos jovens.
a gente pode aplicar essa palavra. Por que eu digo isso? Porque essa rapaziada, eles estão sujeitos, mais do que a gente, de certa forma, guardadas as devidas proporções, a forma, a pressão da conformação a este século, a este mundo presente, através das ideologias, né? O que é que Satanás quer? Satanás está preparando o terreno para a vinda do anticristo. E ele quer formar em mim e em você a marca da besta. Como? Teu pensamento conformado a este século, aion. O jovem pensando da maneira que as pessoas que esse mundo prega e ensina a pensar. As ideologias e mais ideologias, né? Todas essas ideias, filosofias sendo introduzidas na mente diariamente ali, e a gente começa a se influenciar e se conformar a pensar como o mundo pensa, como as pessoas do mundo pensam. É normal, é aceitável e precisa ser tolerável, né? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a importância da leitura. Eu falei para isso para vocês aqui, né? Na semana passada. Leiam a Bíblia. Leiam os livros espirituais. O córtex frontal. Vocês vão desenvolver o quê? Vocês vão ter identidade, né? Teremos uma identidade definida. Teremos a capacidade de análise e de discernimento aguçada. Porque nossa mente vai estar transformada através da renovação. Amém, irmãos? Esse é o caminho. Senhor Jesus. E por fim, da transformação nós temos a conformação. Na medida em que há essa transformação, o resultado dela é que nós fomos conformados. Conformados a quem? Romanos 8, 29. Senhor Jesus. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, esse conformes é conformado no texto original, conformados à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito. Senhor Jesus, o Senhor é o primogênito. Ele não é mais o unigênito. Ele agora é o primo, ele é o primeiro. Amém? Amém. Imagine a indústria automobilística aqui, é o exemplo que o irmão usa na mensagem, né? Esse carro que Alfredo comprou agora, por exemplo, teve um protótipo, né? O carro que Rosseni também teve um protótipo. Teve o primeiro, os engenheiros lá da Hyundai ou da Fiat calcularam o design, a forma, né? A mecânica, tudinho. Rapaz, aí tem um projeto, está feito, vamos apresentar agora a diretoria da empresa, apresentaram o modelo do carro, eles gostaram, vamos testar agora, faz um e vamos testar. Já viram isso em revistas? O carro sai todo coberto, ninguém vê. Esse é o protótipo, é o primeiro modelo. Já viram isso? Lá em São Paulo isso é bem comum. E quem gosta de revista que trata do assunto, né? Sempre que um carro é lançado, primeiro tem um primeiro modelo. O primeiro da série, é o protótipo. Ele vai ser testado. Colocam para testar ele na rua. Cobrem ele todo e ele começa a andar na rua para testar. Não, aí está com problema aqui no câmbio, tem que consertar aquilo. E quando ele passa no teste, aí há a reprodução em série. Milhares e milhares são fabricadas. O carro mais vendido no Brasil hoje é o Onix, aquele carrinho pequeno da Chevrolet. Só no mês de novembro foram vendidos mais de 66 mil exemplares. Mas partiu do primeiro, do protótipo. Amém? Dá uma lida aí, João 12, 24. Você vai ver quem foi o nosso protótipo.
João 12, 24. Ó Senhor Jesus. Diz o quê? Sim. Há uma reprodução em série aí, irmãos. Vocês conseguem enxergar isso? O primeiro grão de trigo, ele teve que morrer. Senão ele ficaria sozinho. Ficaria só como protótipo. Mas ele morreu. E hoje é o quê? Eu estou vendo um monte de grãos aqui, ó. A produção em série de Cristo. Senhor Jesus, eu estou vendo um monte de Cristo aqui na minha frente, ó. Monte de Cristo, a reprodução de Cristo. Essa é a obra de Deus, irmãos, nessa terra. Essa é a economia de Deus. A reprodução do seu Filho em massa, espalhados pela terra. Louvado seja o Senhor. Amém. Em vida e natureza, a mesma vida e a mesma natureza. Você é um Jesus, guardada a divindade. Nós somos iguais ao Senhor em vida e em natureza. Melhor dizendo, em natureza, porque a vida está sendo conformada. Amém? E um dia seremos iguais a Ele, quando nós fomos glorificados. Que é o resultado da obra da vida, a glorificação. Para quê? Primeiro, agora eu vou terminar bem rapidinho aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23. Quem achar pode ler. Sim. Oh, sim. Íntegros. Amém. O teu espírito e a tua alma e o teu corpo serão transformados. O espírito justificado. Amém? A alma santificada. Amém? E o corpo glorificado. Amém. Senhor Jesus. Amém. Essa é a salvação completa de Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Essa é a obra da vida do Senhor em nós. Que Paulo falou em Romanos 5:10. Muito mais. Muito mais. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, quando o Senhor voltar, serão encontrados íntegros, ou seja, completamente restaurados. E nós vamos reinar com o Senhor. Amém. Senhor Jesus, para que você está na vida da igreja? Para ser transformado. Amém. Eu não estou aqui só porque eu gosto dos hinos, porque eu acho a palavra bonita, né? Ah, porque você vai lá, eu gosto, tem um pessoal lá bacana, né? Não, você está aqui para você ser transformado. Amém. Senhor Jesus, para reinar. É por isso que o Senhor colocou cada um de nós, irmãos, na vida da igreja. Para que nós sejamos conformados, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos glorificados. Senhor Jesus. Como, irmãos? A genética, né? A genética nós já temos. Você tem o DNA divino dentro de você. A vida eterna está dentro de você. Cristo habita em você. Você já tem a genética. A Ana Sofia, ela tem a genética dos pais. Não é? Não sei com quem ela parece, que eu a vi de costa. Mas na medida em que ela for crescendo, ela vai parecendo cada vez mais com os pais. A genética, irmãos, é algo muito forte. Se tiver alguém aqui estudante de medicina ou da área de saúde, sabe o que eu estou falando. Existem pessoas que têm uma carga genética tão forte que os filhos são muito parecidos com os pais ou com os ancestrais. Mas não é só isso. Além do Senhor entrar dentro de nós e depositar nele o DNA dele em nós, existe algo chamado fenótipo. Vocês devem ter visto isso. Quem está ouvindo as mensagens? Existe a genética. Fenótipo. O que é o fenótipo? É o resultado
da carga genética no convívio exterior, no ambiente exterior. Ou seja, a vida de Deus que está dentro de nós. E o Senhor nos deu a vida da igreja. A gente convivendo com os irmãos. A gente ouvindo as palavras. A gente reunindo. Pregando o evangelho. Nós vamos sendo transformados no nosso interior e pela influência exterior. Louvado seja o Senhor. Amém? Essa é a influência do fenótipo. É a carga genética trabalhando em nós por meio do viver exterior também. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, a vida da igreja é uma questão de obra e espírito. Amém? A vida crescendo em nós, por meio da carga genética, e nós negando a nós mesmos, tomando a cruz, por meio do fenótipo, a experiência junto com o viver dos irmãos. Amém, irmãos? Amanhã nós teremos uma experiência e uma grande oportunidade lá no Parque da Criança, para que nós possamos praticar isso que eu estou falando para vocês do fenótipo. Pregar o evangelho, irmãos. Amém? Amém. Pregar o evangelho nos ajuda a crescer, amém, a avançar. Amém. Sabe por quê? Porque quando nós pregamos o evangelho, nós negamos o nosso velho homem, nós tomamos a cruz. Senhor Jesus, aproveita essa oportunidade. Aproveita aqui para convidar a todos, né, irmãos? Para estar amanhã junto conosco lá no Parque da Criança. Se você tiver vergonha, se você achar que você não... eu não sei pregar. Faz o seguinte, chama a pessoa e diz assim, ó, eu quero orar por você. Posso orar por você? Mas se você tiver vergonha até de fazer isso, não, irmão, não tenho coragem de chamar uma pessoa. Cola em Joabe que ele tem coragem, meu irmão. Cola nele aí. Ele pega na tua mão e você vai lá, se tremendo todinho, mas você vai e convida a pessoa. Faz isso, irmãos, que você vai ver como você vai ser encorajado, como você vai ser vivificado. Amém. Pregar o evangelho tem algo que nos enriquece, que nos enche de prazer, que nos enche de alegria e nos tira da mornidão, da velhice, irmãos. Essa água é um rio, irmãos. Amém. Não é água parada, é um rio. Amém? Amém? Então que estejamos todos nós lá amanhã, pregando o evangelho e salvando as pessoas. Amém? Me perdoe que eu tive que correr aqui, ainda excedi 7 minutos, é porque a mensagem era um pouco extensa, eu ainda tive que atropelar um monte de coisa aqui, mas eu espero ter sido fiel ao encargo da mensagem e ter repassado e ajudado os irmãos de alguma maneira. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Pequenos grupos? Pequenos grupos ou não? Não? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. O Adriano falou tanto aqui na Ana Sofia, né? E graças ao Senhor, a Ana Sofia hoje ela vai ser consagrada ao Senhor, né? E como é bom, irmãos, nós consagrarmos os nossos filhos ao nosso Senhor. É uma bênção para nós. Porque a palavra diz lá em Salmo 127:3 que herança do Senhor são os filhos. Então, a herança hoje dos pais é a Ana Sofia, o qual eles vão devolver ao Senhor, porque também é a herança do Senhor. O Senhor, ele deu o dom à mãe de gerar. E quando a mãe gera um filho, ela precisa depender muito do Senhor e da sua misericórdia para devolver esse filho ao Senhor. Nós podemos lembrar da oração de Ana, o desejo forte de conceber um filho. E à medida que ela orava ao Senhor para conceber esse filho, o Senhor fez com que ela gerasse, mesmo ela sendo estéril. Porque para o Senhor nada é impossível. E quando ela teve essa criança, ela teve o desejo e o sentimento de devolver ao Senhor. Por isso que essa noite é um motivo de alegria para todos nós. Porque aqui se encontra Ana Sofia, se encontra o pai, Flávio, Ítalo, Suênia, a avó, Júlia, a tia, né? E também os irmãos aqui,
conosco, né? Os pais da irmã Maiara, né? Senhor Jesus, e é motivo de alegria para toda a igreja. Eu gostaria de ler aqui o Salmo 116 com os irmãos. Salmo 116. O coração de Antônio de Zéza também está alegre nessa noite, né? Louvado seja o Senhor, né? Quando o Senhor ele nos dá essa alegria de sermos pais, o nosso coração é esse aqui de Salmo 116 que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, esse é o nosso desejo nessa noite, o desejo dos pais, amar cada vez mais ao Senhor. E consagrar a Ana Sofia ao Senhor é para que o Senhor possa cuidar de todo o seu viver. Deixar que Ana Sofia seja cuidada pelo Senhor, como os nossos filhos, é a melhor coisa que nós fazemos. Muitas vezes nós procuramos o Senhor nos momentos difíceis, principalmente na questão de quando os nossos filhos estão enfermos, né? Mas, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor todos os momentos da nossa vida. A maior experiência dos pais é quando eles têm filhos. Eu já falei para Joabe e para Sonali, né? Também para Júlio e para Micaela, aproveitem, né? Porque quando os filhos chegarem, aí sim, vai ser uma nova vida. É? Vai aumentar as preocupações. Mas, irmãos, nós temos o nosso Senhor para entregar os nossos filhos para Ele, para que Ele possa cuidar com todo o amor e com toda a dedicação. Assim como Ele tem cuidado de nós, Ele cuida dos nossos filhos. Então, essa noite é um motivo de muita alegria para nós, aonde os pais da Ana Sofia estão aqui presentes com os avós, né, paterno e materno, para consagrar essa criança ao nosso Senhor. Então eu convido a todos os irmãos a ficarem de pé e que a Maiara e o Ítalo tragam a Ana Sofia aqui para frente, para que o irmão Ricardo ele possa fazer uma oração entregando a vida de Ana Sofia ao nosso Senhor. E também um aviso para os pais, para os familiares. Primeiramente, nós precisamos também nos consagrar ao Senhor, né? Porque o nosso viver é um exemplo para os nossos filhos. Nós podemos ver lá em 2 Timóteo 1:5 o exemplo de Timóteo, né? Aonde ele aprendeu tudo com a sua mãe e com a sua avó. E Ana Sofia, ela pode aprender tudo com os pais e como também com os avós. Os avós precisam ensinar a palavra do Senhor. Aí como um bebê, né? Mas coloca louvores para que ela possa ouvir a voz do Senhor através dos louvores. E aí ela vai continuar no serviço de criança, ouvindo mais e mais louvores. E à medida que ela vai crescendo, aí sim, vai sendo... As irmãs vão ler historinhas para ela, contar historinhas, como também os avós e os pais também podem fazer isso. E como é bom, irmãos, os nossos filhos estarem envolvidos nas coisas do Senhor. É salvação para ele e é salvação para todos nós. Os irmãos dizem amém? Amém. Aleluia. Então convido o Ricardo para que o Ricardo possa fazer a oração. Aqui na frente, Ricardo. Irmãos, assim, bem rapidozinho, a Bíblia diz que o que a gente abençoar, será abençoado. Porque o convívio de uma pessoa crente santifica o que não é. Então, nessa linha que a Bíblia nos fala, o que a igreja vai abençoar, você é apenas o porta-voz, a vida dessa criança vai ser abençoada. Amém. Quem duvidar disso, precisa crer na Bíblia.
mas eu creio que todos aqui creem na Bíblia. Então vamos entregar realmente a vida da Ana Sofia, dos pais, né, para que diante do Senhor seja entregue todos os dias, né, e assim sendo abençoado todos os dias. Senhor, nós te agradecemos pela vida de Ana Sofia. Tu sabes, Senhor, como foi gerado, o que essa criança, Senhor, está preparado para ela, porque Tu conheces os nossos caminhos, Tu conheces, Senhor, o coração da mãe, Tu conheces o coração do pai, Senhor Jesus, e hoje como igreja, ó Senhor Jesus, nós abençoamos essa vida, que ela tenha uma vida, Senhor, santa, na Tua presença, que possa demonstrar em vida, ou por seus afazeres, Senhor, que Tu estás com ela, em todos os momentos, dá sabedoria ao pai, dá sabedoria à mãe, aos avós, a todos, Senhor, que estiverem em contato com essa criança, que ela vá crescendo nos caminhos do Senhor, que ela possa aprender desde cedo as sagradas letras, para ser santificada. Senhor, nós o santificamos e abençoamos essa vida, este casal, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.